Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer essa peça muito fácil de trabalhar e que fica muito bonito. E um detalhe, essa peça pode ser usada ou como tapete ou como trilho de mesa. Por enquanto, eu fiz em 2 tamanhos. Esse menor eu vou usar como tapete e ele ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Fiz também esse maior que vou usar como trilho de mesa. Ainda vou aplicar aqui 2 flores. E ele ficou medindo 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. Eu vou trabalhar com vocês aqui no vídeo o tapete menor, mas vou passar logo adiante todas as orientações para você fazer o maior também. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Bem, a quantidade de materiais que eu vou passar aqui deu para eu fazer as 2 peças que vocês viram ali no início do vídeo. Bom, eu usei um novelo da linha Diamante Premium na cor branca. Essa linha é fio número 6. O novelo foi inteirinho para fazer as 2 peças. Usei também um novelo do Diamante Premium, fio 6, e o novelo também foi quase todo, sobrou bem pouquinho do vermelho. Então, com esses 2 novelos, eu consegui fazer aqueles 2 tapetes do início do vídeo. E eu trabalhei com agulha de 3 milímetros. Eu trabalhei o fio 6 com agulha 3, mas se você preferir, pode trabalhar com agulha 3,5. Outra coisa, eu trabalhei com o fio número 6. Se você quiser o seu tapete um pouco maior, você pode trabalhar aí com o fio número 8 do barbante de sua preferência. Bem, então agora vou passar para vocês como fazer em outros tamanhos essa peça. Bem, como eu disse lá no início, eu vou fazer com vocês aqui nesse vídeo esse tapete menor, que ficou com 70 centímetros de comprimento por 50 de largura. E esse menor eu comecei com 48 correntes, fiquei com 45 pontos altos na primeira e na segunda volta, depois fiquei com 6 grupos de 5 pontos altos a partir da terceira volta. Bem, e agora eu vou falar para vocês como foi que eu trabalhei esse tapete maior. Então, se você quiser anotar aí a quantidade de correntes iniciais e de pontos, eu vou passar aqui. Esse tapete maior, como eu já disse lá no início do vídeo, ficou medindo 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura. E eu comecei fazendo 96 correntes. Bom, então, começando com 96 correntes, eu fiquei com 93 pontos altos na primeira e na segunda volta. E a partir da terceira volta, fiquei com o total de 12 grupos de 5 pontos altos. E depois de trabalhar as 96 correntes, eu voltei 5 correntes atrás, igualzinho oriento aqui no passo a passo do tapete menor. E fui trabalhando todas as outras voltas seguindo o mesmo padrão. A diferença é que eu fiquei com mais pontos altos na primeira e na segunda volta e mais grupos de 5 pontos altos a partir da terceira volta. E se você quiser fazer ainda mais comprido, é só você ir aumentando as correntes iniciais em múltiplos de 8, né? 8, 16, 24, 32, 40 e por aí vai, sempre em múltiplos de 8. Bom, a mesma coisa, se você quiser trabalhar menor, é só subtrair em múltiplos de 8. Bem, então é isso. Vamos lá para o passo a passo. Começo pelo barbante branco, fazendo um cordão de correntes com 48 correntes. Em seguida, conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço o meu primeiro ponto alto.
e sigo trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente até a minha última corrente. No final, terei feito aqui 45 pontos altos, contando essas correntes que eu voltei atrás como meu primeiro ponto alto. Então, aqui já fiz 1, 2, 3 e 4. Continuo fazendo um ponto alto para cada corrente. No final, terei 45 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os meus 45 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar a parte oval. E vou fazer aqui o total de 5 pontos altos para virar a parte oval. Esses 5 pontos serão trabalhados nesse mesmo local onde eu já fiz esse último ponto alto. Então, aqui está. Nessa última corrente, eu trabalhei até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Esse primeiro dos 6, ele ainda é aqui dos 45 da parte reta. E esses outros 5, 1, 2, 3, 4, 5, são da parte oval. Agora, eu vou trabalhar a parte reta do lado de cá e vou fazer também 45 pontos altos. E começo nesse mesmo local aqui onde eu trabalhei a parte oval. Então, aqui o primeiro ponto da parte reta do lado de cá. Então, trabalhando dessa maneira, eu fico aqui nessa última corrente com o total de 7 pontos altos. Bem, e agora eu sigo caminhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base, até fazer 45 pontos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Vim trabalhando os meus pontos altos e até aqui eu fiz 44 pontos altos. O ponto de número 45, ele será trabalhado aqui nessa quarta corrente que nós voltamos atrás. Então, aqui 1, 2, 3 e 4. Então, na quarta corrente que eu voltei atrás para começar aqui a trabalhar os pontos altos, eu trabalho o ponto 45 desse lado de cada parte reta. Então, aqui completei a parte reta desse lado, agora trabalho a parte oval fazendo mais 5 pontos altos nessa mesma corrente que eu trabalhei aqui meu último ponto alto. Então, nesse mesmo local, mais 5 pontos altos. Aqui está. Trabalhei os 5 pontos altos da parte oval. Agora, eu venho aqui nessa primeira corrente que eu voltei atrás e prendo um ponto baixíssimo e encerro aqui a minha primeira volta. Agora, vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem aqui ao meu primeiro ponto alto desse primeiro lado aqui da parte reta. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer o total de 45 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 45 pontos altos e encontrei aqui os 5 pontos altos que viram a parte oval. Na segunda volta, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Então, depois do ponto 45, eu faço uma corrente, venho no primeiro dos 5, faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto e mais um ponto alto. Então, nós vamos fazer um ponto alto para cada um desses 5 pontos de base, vamos separar todos eles com uma corrente. Bem, então, aqui está. Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, separei todos eles com uma corrente. Depois do quinto ponto alto, também fiz uma corrente. E depois dessa última corrente que fiz, eu começo a trabalhar a parte reta do lado de cá. Então, olha, sem pular nenhum ponto, eu começo a fazer aqui os 45 pontos altos da parte reta desse lado. Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei os 45 pontos altos da parte reta desse lado, restou aqui de base apenas 5 pontos altos da parte oval.
Então, a partir daqui, eu começo a trabalhar uma corrente e um ponto alto para cada ponto alto de base. Bem, então, aqui novamente eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, todos eles aqui separados por uma corrente. Depois do quinto ponto, faço mais uma corrente, venho aqui na terceira corrente que fiz para começar essa volta e prendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Eu começo com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e aqui trabalho mais um ponto alto para cada ponto de base pelos próximos 4 pontos. Então, distribuindo dessa maneira aqui, eu fiz um grupinho com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, eu vou trabalhar aqui. 1, 2, 3, 4 correntes. Fez essas 4 correntes, vem na base, pula 1, 2, 3. E a partir do quarto ponto, trabalha mais um grupo de 5 pontos altos. Trabalhou aqui os 5 pontos altos, faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem na base, pula 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, mais 5 pontos altos. E vamos assim até trabalhar o total aqui de 6 grupos de 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 6 grupos e venho. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 5 pontos altos, todos eles separados aqui por 4 correntes e pulando sempre 3 pontos de base. E encontrei os pontos aqui da parte oval. Então, na terceira volta, nós vamos trabalhar o total de 11 pontos altos aqui na parte oval e vamos distribuir da seguinte maneira. Depois desse grupo, faço uma corrente, venho nesse intervalinho de uma corrente, trabalho um ponto alto, mais uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois do ponto alto sobre o ponto alto, uma corrente, um ponto alto no intervalo. E nós vamos, então, dessa maneira, fazendo sempre uma corrente de separação e trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de uma corrente, até esse último intervalo aqui. Bem, então aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Separei todos eles com uma corrente. Depois do ponto alto de número 11, fiz mais uma corrente e, a partir do próximo ponto alto de base, que é esse aqui, eu começo a trabalhar os grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes e pulando 3 pontos de base. E desse lado de cá, da parte reta, eu também vou fazer 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes, pulando 3 de base. Quando eu completar o sexto grupo de 5 pontos altos e encontrar os pontos da parte oval, então eu vou trabalhar 11 pontos altos separados por uma corrente, igualzinho mostrei desse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha terceira volta com o padrão que orientei, depois de fazer aqui os 11 pontos altos separados por uma corrente da parte oval, eu fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo a quarta volta fazendo 3 correntes e eu vou trabalhar grupos de 5 pontos altos sobre cada grupo de 5 pontos altos que eu tenho de base. Só que, para que dê aquele detalhe que eu mostrei lá no início do vídeo, nós vamos trabalhar pegando aqui só pela alça de trás de cada um desses pontos que nós temos aqui nos grupos de 5 pontos altos.
Então, aqui, pego pela alcinha de trás do ponto e faço o meu ponto alto. Pego pela alcinha de trás e o meu ponto alto. Depois de trabalhar os 5 pontos altos aqui na quarta volta, eu vou fazer apenas 1, 2, 3 correntes de separação. Fez as 3 correntes, laça e vem para o próximo grupo. Trabalha aqui mais 5 pontos altos, pegando somente pela alça de trás do ponto. Então, olha, fica assim quando a gente trabalha aqui só pegando pela alça de trás. É muito importante fazer dessa maneira para que dê realmente o efeito que nós esperamos no tapete. Bem, então, separando aqui um grupo de 5 pontos do outro, na quarta volta, 1, 2, 3 correntes, só 3 mesmo. E vem para o próximo grupo e repete aqui os 5 pontos altos. Não há nada de errado no que nós estamos fazendo aqui, de trabalhar 4 correntes na volta de baixo e 3 nessa aqui. E depois nós vamos prender aqui tudo junto e vai ficar certinho aqui essas 4 correntes e não vai repuxar o nosso tapete. Bem, então eu vou fazer aqui os meus 6 grupos de 5 pontos altos, pegando pela alça de trás e separando aqui um grupo do outro com 3 correntes, até completar os meus 6 grupos e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 5 pontos altos, encontrei aqui a parte oval da quarta volta. A parte oval da quarta volta será trabalhada com o seguinte padrão. Depois desse grupo, eu faço uma corrente e vou trabalhar um ponto alto em relevo sobre esse ponto alto aqui de base. Então, vou atravessar a minha agulha aqui do lado do ponto, passar por trás do ponto e sair aqui na frente. Vou pegar aqui a minha linha e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Fez o ponto alto em relevo, faz uma corrente. Agora, vem nesse próximo ponto alto, que é o ponto alto que está trabalhado sobre o ponto alto aqui de base, e nesse ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos. Ficou assim. Nós temos aqui de base 5 pontos altos trabalhados aqui sobre os 5 pontos altos dessa base aqui. E sobre todos esses 5 pontos, nós vamos fazer 2 pontos altos, igual mostrei aqui. Depois de cada grupo de 2 pontos altos, nós sempre vamos fazer uma corrente e em todos os pontos altos que estão trabalhados nos intervalos aqui de correntes na base, que são o total de 6 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos, em todos eles nós vamos fazer ponto alto em relevo. Então, sempre aqui, ó, atravessando o lado do ponto, passa por baixo, sai aqui na frente, pega a linha e trabalha o ponto alto. Fez o ponto em relevo, uma corrente, vem no próximo ponto e faz aqui 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente, vem para o próximo ponto e aqui um ponto alto em relevo. Fez o relevo, uma corrente, 2 pontos altos. Nós vamos fazer aqui o total de 5 grupos de 2 pontos altos e 6 pontos altos em relevo, todos eles separados por uma corrente. Então, vou completar aqui os meus e vem. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em relevo e 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Depois do último ponto alto aqui em relevo, eu fiz uma corrente e agora começo a parte reta do lado de cá, trabalhando grupos de 5 pontos altos separados por 3 correntes, da mesma maneira que mostrei do lado de lá. E assim que nós completarmos os 6 grupos de 5 pontos altos dessa parte reta, nós vamos encontrar a parte oval do lado de lá
e lá vamos repetir o mesmo que acabei de orientar desse lado aqui. Então, vou completar todo o restante da volta 4 com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui o meu último ponto alto em relevo, fiz uma corrente e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quinta volta. Eu começo com 3 correntes e trabalho aqui um grupo, né, de 5 pontos altos, pegando sempre pela alcinha de trás do ponto alto aqui, nesses grupos de 5 pontos altos da parte reta. E aqui na quinta volta, depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2. Vamos vir aqui nessas 2 correntes de base e vamos passar a agulha aqui, pegando as 2 correntes e prender um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz mais 2 correntes, 1, 2. Vem para o próximo grupo de 5 pontos altos e trabalha aqui mais 5 pontos, pegando sempre pela linha de trás do ponto de base. Fez aqui os 5 pontos altos pegando pela linha de trás, faz 1, 2 correntes. Pega aqui essas 2 correntes de base e prende um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 1, 2 correntes, mais 5 pontos altos pegando pela alça de trás. Fez os 5 pontos, 1, 2 correntes. Pega as 2 correntes aqui de base, prende um ponto baixo. Mais 2 correntes e mais 5 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar a parte reta aqui da volta 5. Eu vou trabalhar aqui os meus 6 grupos de 5 pontos altos e venho. Trabalhei os meus 6 grupos de 5 pontos altos, entre um grupo e outro, sempre fiz 2 correntes, prendi um ponto baixo pegando nas 2 alças de correntes de base e subi mais 2 correntes para trabalhar o próximo grupo de 5 pontos. Encontrei aqui a parte oval da quinta volta será trabalhada com o seguinte padrão: faço uma corrente e trabalho um ponto alto em relevo sobre o ponto alto em relevo de base. Então, sempre vai ser assim na parte oval, sobre os pontos altos em relevo. Em todas as voltas, até a última aqui, nós vamos trabalhar ponto alto em relevo sobre os pontos altos em relevo de base. No total, sempre vamos fazer 6 pontos altos em relevo. Bem, depois de trabalhar o ponto em relevo, faço uma corrente e encontro aqui esses 2 pontos altos. Sobre esses 2 pontos altos, eu trabalho 3 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos no segundo. E outra coisa, sobre esses grupos de pontos aqui da parte oval, nós pegamos normalmente aqui para trabalhar o ponto. Então, pego as 2 linhas do ponto. Então, aqui está, fiz os meus 3 pontos altos, pegando normalmente aqui nos pontos altos de base. Nós só vamos pegar na alcinha de trás, sobre esses grupos de 5 pontos altos da parte reta. Aqui na parte oval, trabalho o ponto alto normal. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente e um ponto alto em relevo sobre o relevo de base. Fez o relevo, faz uma corrente e trabalha 3 pontos altos sobre esses 2. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, um relevo. Mais uma corrente e mais 3 pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada a parte oval da quinta volta. Vou completar aqui a minha parte oval e venho. Trabalhei toda a parte oval da quinta volta. Depois desse último ponto alto em relevo, eu faço uma corrente e começo a trabalhar aqui os grupos de 5 pontos altos, pegando aqui sempre pela alça de trás do ponto de base.
Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes, prende um ponto baixo pegando as 2 correntes de base, mais 2 correntes e mais 5 pontos altos. Depois que completarmos aqui a parte reta desse lado, trabalhamos a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que eu orientei aqui. Então, eu vou completar o restante da quinta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 5. Depois de fazer aqui o meu último ponto alto em relevo, fiz uma corrente, fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente, que fiz para começar a volta. Em seguida, eu cortei aqui o barbante branco. Agora, eu vou vir aqui do outro lado da parte reta e no primeiro ponto alto que eu tenho aqui desse lado da parte reta, eu vou introduzir a minha agulha pegando aqui na alça de trás desse ponto alto e vou prender o barbante vermelho. E agora, nós vamos trabalhar da volta de número 6 até a volta de número 11 com o barbante vermelho. E a volta de número 6, eu vou começar subindo 3 correntes. E vou fazer aqui um grupo de 5 pontos altos, pegando aqui sempre pela alça de trás. E depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu vou fazer 4 correntes. Então, eu estou repetindo aqui o mesmo padrão que usei para trabalhar a terceira volta aqui da peça, que fiz com grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes. Então, o padrão da parte reta desse tapete sempre será repetindo essas 3 voltas que nós fizemos aqui para formar esse desenho. 1, 2, 3 voltas. Então, aqui estou repetindo o padrão da terceira volta. Então, depois dos 5 pontos altos, sempre vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes e vir para o próximo grupo de 5 pontos altos, trabalhar aqui mais 5 pontos altos. E sempre vou trabalhar pegando só a linha de trás desses 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4 correntes, mais 5 pontos altos. Então, vou fazer aqui os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes, encontrei a parte oval. Parte oval da sexta volta, nós vamos começar com uma corrente, um ponto alto em relevo sobre esse relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e sobre todos os grupos de 3 pontos altos que eu tenho aqui na base, vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos aqui no último. Então, trabalhei aqui os 4 pontos altos, agora faço uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, faço uma corrente e mais 4 pontos altos. Depois que nós trabalharmos os 5 grupos de 4 pontos altos e os 6 pontos altos em relevo, nós começamos aqui a trabalhar a parte reta desse lado com o mesmo padrão que orientei aqui. Completando, então, a parte reta desse lado, trabalha a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de mostrar. Então, é assim que é trabalhada a volta de número 6, vou completar todo o restante da minha com essa orientação e venho. Completei o restante da sexta volta seguindo o padrão que orientei. Depois do meu
último ponto alto em relevo, fiz uma corrente e fechei essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu iniciei a volta de número 7, subindo 3 correntes e fazendo aqui um grupo de 5 pontos altos. E na volta 7, nós vamos trabalhar também 6 grupos de 5 pontos altos separados aqui por apenas 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, faz mais 5 pontos altos. Então, eu vou trabalhar a minha parte reta aqui da volta 7 e venho na parte oval. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 3 correntes e encontrei a parte oval. Parte oval da volta 7, começo com uma corrente, trabalho um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente. E nós vamos fazer aqui 5 grupos de 5 pontos altos. Então, trabalho um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto e faço 2 pontos altos sobre esse último ponto do grupo de base. Então, aqui trabalhei os meus 5 pontos altos. Depois, uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e mais 5 pontos altos, sempre fazendo um por um até o penúltimo e 2 no último. Completando aqui os 5 grupos de 5 pontos altos e os 6 pontos altos em relevo, nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, seguindo o mesmo padrão que orientei aqui, e encontrando a outra parte oval, trabalha também da mesma maneira que acabei de orientar a parte oval aqui. Então, vou completar o restante da volta 7, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 7 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui o último relevo, fiz uma corrente, fechei com o ponto baixíssimo. Na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Em seguida, eu iniciei a volta 8, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo de 5 pontos altos, pegando só pela alça de trás do ponto de base. E aqui na volta 8... nós vamos trabalhar, depois de cada grupo de 5 pontos altos, 1, 2 correntes. Depois das 2 correntes, sempre vamos pegar os 2 intervalos de correntes que temos aqui de base e prender um ponto baixo. Depois do ponto baixo, mais 2 correntes e repete aqui mais 5 pontos altos, pegando só pela linha de trás. Depois que faz os 5 pontos altos, então faz 2 correntes, pega as 2 alças de correntes aqui de base, prende um ponto baixo. Depois do ponto baixo, mais 2 correntes e mais 5 pontos altos pegando pela linha de trás. Bem, então com esse padrão trabalhada a parte reta da volta 8, vou fazer a minha e venho. Completei a parte reta da volta 8, encontrei aqui a parte oval. A parte oval da volta 8, nós começamos com uma corrente, fazemos um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e agora eu vou trabalhar 6 pontos altos sobre esses 5 de base. Faço um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Depois de trabalhar os 6 pontos altos, faço uma corrente e um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e mais 6 pontos altos no próximo grupo. Bem, então, como em todas as outras voltas anteriores, depois que nós completarmos a parte oval, repetimos a parte reta igual fizemos desse lado aqui e em seguida a parte oval lá do outro lado com o mesmo padrão que mostrei aqui. Vou completar a volta 8 com essa orientação e venho.
Trabalhei todo o restante da volta 8 com o padrão que orientei. Depois do último ponto alto em relevo, fiz uma corrente, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Em seguida, eu comecei a trabalhar a minha volta de número 9, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo de 5 pontos altos. E depois desse grupo de 5 pontos altos, eu vou trabalhar aqui 4 correntes de separação para vir fazer o próximo grupo de 5 pontos altos. Então, aqui na volta 9, eu já estou começando a repetir a primeira dessas 3 voltas que nós fazemos aqui para trabalhar cada um dos desenhos do nosso tapete. Então, aqui faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho para o próximo grupo de 5 pontos altos e trabalho aqui mais 5 pontos altos, pegando só pela linha de trás do ponto de base. Vou fazer aqui a minha parte reta da volta 9 e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes da parte reta e encontrei a parte oval da volta de número 9. Eu começo com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e agora trabalho um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Depois de trabalhar os 7 pontos altos, eu faço uma corrente e mais um relevo sobre o relevo de base. E depois do relevo, uma corrente, mais 7 pontos altos. E vamos assim por toda a parte oval. E depois que completar a parte oval, trabalho a parte reta do outro lado com o mesmo padrão que orientei aqui. E completa a volta fazendo a parte oval do outro lado com a mesma orientação que acabei de passar. Então, vou completar o restante da volta 9 e venho. Completei o restante da volta 9 com o padrão que orientei, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, comecei aqui a volta 10, subindo 3 correntes e trabalhando 5 pontos altos. E aqui na volta 10, nós vamos trabalhar o total de 3 correntes, 1, 2, 3, entre um grupo de 5 pontos altos e o próximo. E vamos trabalhando os 5 pontos altos, pegando pela linha de trás do ponto de base. Então, eu vou fazer aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Completei os 6 grupos da parte reta e agora vamos trabalhar a parte oval da volta 10. Começo com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente. Em seguida, vamos fazer o total de 8 pontos altos sobre esses 7 de base, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e fazendo 2 aqui no último. Depois de trabalhar os 8 pontos altos, então é só fazer uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Mais uma corrente e mais 8 pontos altos. Bem, então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu orientei aqui. E os dois lados da parte reta, igual eu mostrei aqui nesse primeiro lado. Vou completar todo o restante da volta 10 com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 10. Depois de fechar com o ponto baixíssimo na terceira corrente, eu comecei a volta 11, subindo 3 correntes e trabalhando 5 pontos altos. E aqui, na volta 11, então, depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e prendemos um ponto baixo, pegando aqui nesses 2 intervalos de correntes de base. Depois, sobe mais 2 correntes e trabalha aqui mais 5 pontos altos, pegando pela alça de trás do ponto. Bem, então, aqui na volta de número 11, eu estou de novo completando aqui mais uma faixa desses desenhos aqui que nós estamos trabalhando na parte reta do tapete. Então, eu vou aqui
trabalhar a parte reta da minha volta 11 e venho. Trabalhei a parte reta e encontrei a parte oval da volta de número 11. A parte oval começa com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, faço uma corrente e agora vou trabalhar 9 pontos altos sobre esses 8 pontos de base. Distribuição é sempre a mesma, um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos aqui no último. Depois de trabalhar os 9 pontos altos, é só fazer uma corrente e um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente, mais 9 pontos altos. Bem, então os dois lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu acabei de orientar aqui. E os dois lados da parte reta com o padrão que fizemos do lado de cá. Então, vou completar o restante da volta 11 e venho. Trabalhei todo o restante da volta 11 com o padrão que orientei. Depois de fechar com o ponto baixíssimo na terceira corrente, eu lacei mais uma vez e cortei aqui o vermelho. Agora, eu venho aqui no outro lado, no início da parte reta aqui do outro lado, e no primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, eu amarrei novamente o barbante branco, pegando aqui pela linha de trás desse ponto alto. E aqui vou começar a volta de número 12, subindo 3 correntes e trabalhar um grupo de 5 pontos altos, pegando aqui só pela linha de trás do ponto de base. E aqui na volta 12, depois de cada grupo de 5 pontos altos, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Venho para o próximo grupo de 5 pontos altos e repito aqui mais 5 pontos altos, trabalhando só pela linha de trás do ponto. Então, vou trabalhar a parte reta da volta 12 e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes e encontrei a parte oval da volta de número 12. Aqui eu faço uma corrente, um ponto em relevo sobre o relevo de base. Depois do ponto em relevo, uma corrente e agora eu trabalho aqui o total de 10 pontos altos sobre esses 9 pontos de base, distribuição sempre a mesma, um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Depois de trabalhar os 10 pontos altos, faz uma corrente e um relevo no relevo de base. Mais uma corrente e mais 10 pontos altos sobre o próximo grupo. Bem, então, os dois lados da parte oval, na volta 12, serão trabalhados com o padrão que eu acabei de orientar aqui, e os dois lados da parte reta, igual mostrei aqui no início. Eu vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 12 com o padrão que orientei. Depois do último relevo, fiz uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 13, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo com 5 pontos altos. E na volta 13, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, entre um grupo de 5 pontos altos e o próximo. Então, eu vou trabalhar a parte reta da volta 13 com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 3 correntes e encontrei a parte oval da volta 13. Na volta 13, trabalhamos a parte oval com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, sempre uma corrente e
Aqui, na volta de número 13, vamos trabalhar o total de 11 pontos altos sobre cada grupo de 10 pontos de base, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 aqui no último. Depois de trabalhar os 11 pontos altos, fazemos uma corrente, um relevo sobre o relevo de base, mais uma corrente e mais 11 pontos altos. Bem, então os dois lados da parte oval da volta 13 serão trabalhados com o padrão que acabei de mostrar aqui, e os dois lados da parte reta, igual mostrei aqui no início. Vou completar o restante da volta 13 com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta de número 13, depois de fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente, eu iniciei a volta de número 14, subindo 3 correntes e trabalhando aqui meu primeiro grupo de 5 pontos altos. E na volta 14, depois de cada grupo de 5 pontos altos, nós fazemos as 2 correntes e vamos prender o ponto baixo pegando nessas 2 alças de correntes que temos aqui de base. Depois, 1, 2 correntes e trabalhamos aqui mais um grupo de 5 pontos altos, pegando sempre pela linha de trás. Depois dos 5 pontos altos, 2 correntes, pega as 2 alças de correntes de base, prende um ponto baixo, sobe mais 2 correntes e faz mais 5 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui a parte reta da volta 14 e venho. Trabalhei a parte reta da volta de número 14, agora vamos trabalhar a parte oval. Começo com uma corrente, um ponto alto em relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e, em seguida, o total de 12 pontos altos sobre esses 11 de base. Então, sempre um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 no último. Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos e venho. Trabalhei os 12 pontos altos distribuindo como orientei. Depois de fazer os 12 pontos, é só fazer a corrente, um relevo sobre o relevo de base. E depois do relevo, uma corrente e mais 12 pontos altos. Bem, então, os dois lados da parte oval serão trabalhados com o padrão que eu acabei de orientar aqui, e os dois lados da parte reta, como orientei aqui no início. Então, vou completar o restante da volta 14 e venho. Trabalhei o restante da volta 14, depois de fechar com o ponto baixíssimo na terceira corrente, eu iniciei a volta de número 15, subindo 3 correntes e trabalhando um grupo de 5 pontos altos. E na volta 15, entre um grupo de 5 pontos altos e o próximo, nós sempre vamos trabalhar 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, é só vir para o próximo grupo e aqui trabalhar mais 5 pontos altos, pegando sempre pela linha de trás do ponto. Então, vou trabalhar a minha parte reta da volta 15 e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 4 correntes e encontrei a parte oval da volta 15. Então, a parte oval começa com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente. Depois da corrente, eu vou trabalhar o total de 13 pontos altos sobre esses 12 de base. Distribuição, mesma coisa, um por um até o penúltimo ponto e 2 aqui no último. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 13 pontos altos e venho. Trabalhei os 13 pontos altos, agora é só fazer uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Mais uma corrente e mais 13 pontos altos. Então, a parte oval dos dois lados na volta 15 será trabalhada com o padrão que eu orientei até aqui e a parte reta dos dois lados com o padrão que mostrei no início. Vou completar a volta 15, seguindo a orientação que passei e venho. Completei a minha volta 15, depois de fechar com o ponto baixíssimo, eu
iniciei a volta 16 trabalhando um grupo de 5 pontos altos. E aqui na volta 16, nós vamos fazer 3 correntes de intervalo entre um grupo de 5 pontos altos e o próximo. Então, aqui trabalho 1, 2, 3 correntes apenas, venho para o próximo grupo e aqui repito mais 5 pontos altos, trabalhando sempre pela linha de trás do ponto. Vou fazer aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos de 5 pontos altos separados por 3 correntes e encontrei a parte oval da volta de número 16. Aqui eu trabalho uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e vou fazer aqui o total de 14 pontos altos sobre esses 13 de base, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Então, eu vou fazer os meus 14 pontos altos e venho. Trabalhei os meus 14 pontos altos, agora é só fazer uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do relevo, uma corrente e mais 14 pontos altos sobre esse próximo grupo. Bem, então, é com esse padrão que acabei de mostrar aqui que nós vamos trabalhar os dois lados da parte oval e os dois lados da parte reta na volta 16 serão trabalhados como mostrei aqui no início. Eu vou completar essa volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 16, depois de fechar com o ponto baixíssimo na terceira corrente, eu iniciei a volta 17, subindo 3 correntes e trabalhando 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui 2 correntes e prender um ponto baixo, pegando esses 2 intervalos de correntes. Depois do ponto baixo, 1, 2 correntes e mais 5 pontos altos nesse próximo grupo de 5 pontos de base, pegando aqui pela linha de trás. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta com essa orientação e venho. Trabalhei a parte reta aqui da volta 17 e encontrei a parte oval. A parte oval da volta 17 será trabalhada um pouquinho diferente, então vamos lá. Eu começo com uma corrente, um relevo sobre o relevo de base. Depois do ponto alto em relevo, faço uma corrente e agora eu vou trabalhar 3 grupos de 5 pontos altos sobre esses 14 pontos que eu tenho de base. Então, depois da corrente, venho no primeiro ponto e trabalho um por um até fazer 5. Aqui está. Trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e trabalho mais 5 pontos altos. Então, aqui, sem pular nenhum ponto, vou fazer um por um até construir 5 novamente. Aqui de novo, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, de novo, aqui faço uma corrente e sem pular nenhum ponto, trabalho mais 5 pontos altos. Esse terceiro grupo será feito com o seguinte padrão. Vou trabalhar um ponto alto para cada um desses 3 pontos e fazer 2 pontos altos aqui no último. Bem, então, distribuindo com o padrão que orientei, eu trabalhei 3 grupos de 5 pontos altos separados aqui por uma corrente e sem pular nenhum ponto de base. Meu último grupo foi feito
trabalhando um por um em 3 pontos e 2 pontos altos aqui no último. Sobre todos os grupos de 14 pontos altos que nós temos de base, nós vamos distribuir 3 grupos de 5 pontos altos, igualzinho mostrei sobre esse primeiro grupo aqui. E depois que completa aqui o terceiro grupo de 5 pontos, é só fazer uma corrente e um relevo sobre o relevo de base. Fez o relevo, faz uma corrente e começa a trabalhar os 3 grupos de 5 pontos altos aqui novamente. Bem, então, os 2 lados da parte oval, trabalhado com o padrão que orientei aqui, os 2 lados da parte reta, trabalhados com o padrão que mostrei aqui no início. Eu vou completar o restante da volta 17 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 17 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante branco. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18, que é o bico do nosso tapete. Então, vou pegar o vermelho, vou laçar aqui na agulha e vou pegar em qualquer um desses pontos baixos que eu tenho aqui entre os grupos de 5 pontos altos da parte reta e vou trabalhar outro ponto baixo sobre ele. Então, introduzo a agulha aqui no ponto baixo, busco a linha e trabalho outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, é só laçar, vir no grupo de 5 pontos altos, pula o primeiro, o segundo e no terceiro ponto, trabalha 4 pontos altos. Depois de fazer os 4 pontos altos, faz 1, 2 correntes, laça, volta no mesmo ponto de base e aqui trabalha mais 4 pontos altos. Então, olha, sobre esses 5 pontos aqui de base, eu trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Fez aqui esse grupo, é só vir no próximo ponto baixo que nós temos aqui entre um grupo de 5 pontos e outro e trabalhar mais um ponto baixo sobre ele. Então, o bico desse tapete é repetindo o padrão que acabei de mostrar aqui. Depois que faz esse ponto baixo, é só vir no próximo grupo de 5 pontos altos e pula o primeiro, o segundo, no terceiro ponto de base, repete o mesmo padrão que mostrei aqui. 4 pontos altos, 2 correntes, mais 4 pontos altos. Fez o grupo de pontos altos, vem no ponto baixo e prende outro ponto baixo sobre ele. Bem, então, eu vou seguir trabalhando com esse padrão até eu encontrar aqui o primeiro ponto alto em relevo da parte oval. E venho mostrando como vamos fazer. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei o primeiro ponto alto em relevo da parte oval. Então, sobre todos os pontos altos em relevo que nós temos na parte oval, nós vamos trabalhar um ponto baixo em relevo. Então, olha, depois do meu grupo, eu venho aqui no ponto em relevo, passo por debaixo do ponto a minha agulha, busco aqui uma linha e faço um ponto baixo. Então, um ponto baixo em relevo. Laça e agora vem nesse primeiro grupo de 5 pontos altos que nós temos aqui de base, vamos repetir o mesmo que estamos fazendo aqui na parte reta. Então, aqui laço, pulo 1, 2, no terceiro trabalho, 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Fez o grupo de pontos altos, agora eu venho nessa corrente que eu tenho e prendo o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, laça, vem nos próximos 5 pontos altos, pula 1, 2,
repete aqui 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Completando aqui esse grupo, prende um ponto baixo nesse intervalo de uma corrente e repete nesses 5 pontos aqui de novo o grupo. Então, vou fazer o meu até completar esse grupo aqui e venho. Bem, então, trabalhei aqui o meu grupo de pontos altos e encontrei o próximo ponto alto em relevo. Aqui eu venho, atravesso por debaixo aqui do ponto, busco a linha e faço um ponto baixo em relevo. Fez o baixo em relevo, laça, vem no próximo grupo de 5 pontos, pula 1, 2, no terceiro, repete aqui os 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que eu acabei de orientar aqui que nós vamos trabalhar a parte oval e com esse padrão que mostrei aqui no início que vamos trabalhar a parte reta. Vou completar a minha volta 18 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 18 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último grupo de pontos altos, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta, introduzo a linha e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto essa linha. E depois de cortar a linha, é só esconder a ponta por debaixo dos pontos altos, aqui pelo lado do avesso, igual eu fiz nesse aqui. Entrelacei aqui pelo meio dos pontos altos e saí aqui do outro lado. E agora é só cortar a ponta aqui bem rente. Depois que arrematar as linhas, é só estender bem a peça para que o seu tapete fique bem bonito e bem assentado no chão. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso é muito importante para mim. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, é só clicar nas imagens que você é levado ao vídeo. E, se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.